E, assim, também vale alertar que essas regras, somente essas regras, é que são de obrigatoriedade após 6 anos, né? O resto da norma já é obrigatória, ela já está existindo aí. Você só tem a opção de utilizar ou legislação antiga, né? A 8.666, 10.520, é do RDC, ou a nova lei até o dia 1º de abril. Olá! E hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário. Estamos recebendo ele, que já atuou como subsecretário de Gestão Contratual na PGR e como secretário executivo da Câmara de Combate à Corrupção no MPF, Ministério Público Federal. Hoje atua como assessor na área de licitações e contratos na Secretaria de Administração do MPF e também é responsável pelo canal Licitação e Gestão. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Frederico Augusto. Boa tarde, é muita satisfação estar aqui, né, podendo falar para os telespectadores do Boletim Diário, né, estar aqui com você, Ricardo, é um prazer para mim, tá ok? E espero contribuir, né, com o meu conhecimento, né, com os telespectadores aí, né. Com certeza vai contribuir e muito, e eu já quero chamar a atenção aqui, viu, professor? Primeiro, né, tá passando aí embaixo o canal que o professor mantém aí lá no Instagram, no YouTube, distribuindo conteúdo aí para todos nós. E o seu tema, eu quero já chamar a atenção aqui, principalmente dos gestores públicos, não é isso? Porque já vou transformar aqui numa pergunta e o seu tema eu achei o máximo aí. Os riscos presentes no artigo 176 da nova lei de licitações, que fala aí sobre os pequenos municípios. Professor, o espaço é todo seu. Obrigado. Bom, o legislador, né, ele se preocupou em estabelecer um prazo maior para os municípios de até 20 mil habitantes, para que eles obedeçam certas regras que estão na Lei 14.133. A primeira alerta que eu acho que é importante fazer aqui, né, é que esse prazo que foi dado, de 6 anos, é um prazo esticado para certos aspectos da lei, ele não é que os municípios de até 20 mil habitantes só podem observá-los após os 6 anos. Eles podem observar antes, né? Mas eles têm a possibilidade de observar só depois de ultrapassados esses 6 anos da publicação da nova lei, né? Esse que é o fato. E quais são esses aspectos, né? O primeiro aspecto é a observância das regrinhas que estão no artigo 7º e 8º da Lei 14.133, que eu vou me aprofundar nesse assunto mais adiante. O que mais? Obrigatoriedade de realizar licitações no formato eletrônico. E, por último, algumas regras de publicação em sites oficiais. Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente contextualizar aqui, né? Quantos municípios com até 20 mil habitantes nós temos no Brasil? Essa é a primeira pergunta. Bom, no Brasil nós temos, de acordo com uma notícia de 27/8 do ano passado, né, o IBGE informou que a gente tinha 5.570 municípios. Desses 5.570 municípios, 3.770 são municípios de até 20 mil habitantes. Ok? Isso de acordo com essa informação do ano passado, um ano atrás, né? Isso dá em torno de 67% do total de municípios brasileiros. Apesar do expressivo quantitativo de municípios, a densidade demográfica, né, se juntar todos esses municípios aí, dá 14% da população brasileira. É pouco. É pouco. Mas, mesmo assim, a gente não pode se descuidar de certos aspectos que a gente pode utilizar para prevenir desvios, fraudes, esse tipo de coisa. E é principalmente sobre esse tipo de risco que eu estou falando aqui hoje. Tá ok? Para isso, eu vou trazer aqui o modelo do Triângulo da Fraude. Não sei se vocês conhecem, mas o Triângulo da Fraude é muito interessante porque ele explica como que ocorre a fraude, se não for na maioria das vezes, assim, 100%, eu acredito que em 100%, né? Então,
Um triângulo tem 3 vértices, né? Em um dos vértices nós queremos o aspecto da pressão, tá? Então, o agente público ele pode sofrer vários tipos de pressão. Ele pode sofrer pressão do seu superior hierárquico, né? Começa a pressionar ele e fala: olha, eu preciso desse recurso, eu preciso que você faça o desvio, eu preciso que você haja dessa forma incorreta, porque senão você vai perder o cargo, ou eu vou te jogar num lugar que é indesejado para trabalhar, ou eu vou te perseguir, enfim. Existem outros tipos de pressão, né? Por exemplo, eu tenho um familiar que está adoentado, eu não tenho dinheiro para pagar a conta, eu estou sofrendo essa pressão para poder pagar essa conta que eu não consigo pagar. Então, ele vai procurar incorrer em alguma fraude. O segundo vértice do triângulo vem a questão da integridade, certo? Então, e a racionalização da fraude. Então, ele começa a racionalizar. Ele pensa assim, peraí, isso aqui não é tão grave assim. Tem tanta gente que faz isso, né? Os fins justificam os meios, por que não? Esse tipo de coisa. E aí que entra realmente essa questão do aspecto de integridade, né? Que tem muito se falado por aí. E o terceiro vértice, né? Que é a oportunidade. E é sobre esse vértice que a gente tem que jogar toda a nossa energia. E é por isso que eu estou falando aqui dos artigos 7º e 8º, que é um dos requisitos que estão lá no artigo 176 da lei, né, que serão obrigatórios para os municípios de até 20 mil habitantes somente após 6 anos. Então, nesse aspecto, existe a questão da oportunidade, ninguém está vendo. Então, eu vou lá e incorro na fraude, né? E como é que a gente inibe isso? Aprimorando os aspectos de controle, né? Segregação de funções é muito importante, está lá no artigo 7º. Medidas antinepotismo está no artigo 7º. Né? Que mais? Gestão por competência está no artigo 7º. Então, veja que é muito importante a observância desse artigo 7º, principalmente, e traz elementos de governança importantíssimos, né? Para poder coibir desvios na administração pública. Para isso, eu vou pegar, para reforçar esse entendimento, eu vou trazer aqui alguns estudos realizados e que foram trazidos pelos colegas Franklin Brasil e pelo Kleberson, né, no livro Como Combater a Corrupção em Licitações, e eles trazem um estudo da PricewaterhouseCoopers, de 2018, que diz que eles fizeram toda uma análise e analisaram não só Brasil, países isolados, mas também analisaram o mundo. E mesmo assim, eles encontraram resultados bem semelhantes, mostrando que o fator oportunidade ele é o principal aspecto, né, que você tem que atacar para que não haja, para você diminuir a fraude, né? É isso. E ainda tem a KPMG, né? Tem um estudo da KPMG de 2009, que eles perguntaram grandes empresários de grandes empresas, grandes corporações, sobre os principais aspectos que devem ser atacados para evitar desvios, e eles entraram exatamente nessas questões, aprimorar controle, código de ética entra na parte da integridade, e assim por diante. Então, você vê que os estudos indicam que você tem que trabalhar fortemente sobre esse aspecto da oportunidade, né? Coibir para que não hajam desvios, tá ok? É isso aí, professor. E importante, eu tenho que arrancar aqui de você também, professor, porque estamos aí praticamente na iminência, né, do dia D, né, 1º de abril de 2023. Talvez o pequeno município está aí, tá tranquilo, não está se atentando muito aí a nova lei. Você bem colocou no início aí o IBGE, né, informações do IBGE, que está fazendo aí um novo censo também. E cabe a nós aqui acender o alerta, né, professor? De repente, você acha que o seu município ainda tem menos de 20 mil habitantes, pode ser que em breve você descubra que não tenha, né? Quando eu digo isso, o gestor público, não é isso, professor? Isso, exatamente. E assim, também vale alertar que essas regras, somente essas regras, que são de obrigatoriedade após 6 anos, né? O resto da norma já é obrigatória, ela já está existindo aí. Você só tem a opção de utilizar ou legislação antiga, né? A 8.666, 10.520, do RDC, ou a nova lei até o dia 1º de abril de 2023. Né? Essas regras em específico é que você pode esticar por até 6 anos, certo?
para esses municípios de até 20 mil habitantes. E é importante, professor, esse alerta aí que você está fazendo, porque isso é comum, né? A interpretação errada aí desse novo normativo, né? E entendendo que, não, eu não preciso me preocupar. Lá na frente eu vou me preocupar aí com nova lei de licitações. Mas o professor está bem, já, inclusive, reforçou agora, né? A importância de que são só essas regras que ele mencionou aqui no vídeo. Então, se você, gestor público, está acompanhando aqui o nosso vídeo, peraí, eu não entendi, volte lá no início, ouça aí com atenção, né? Cada vez mais tem crescido, viu, professor? O nosso público é acompanhando o quadro, dirigindo, né? Acompanhando ali, ouvindo, né? As informações. Então, volte, se atente aí às informações que o professor bem trouxe aí. Não é isso, professor? É isso aí. Eu posso fazer só uma última observação que é muito importante? Por favor. A segregação de funções está lá presente no artigo 7º, certo? Só que esses municípios de até 20 mil habitantes já estão obrigados a seguir a segregação de funções, porque a segregação de função não está só lá no artigo 7º. Ele é princípio agora, e está lá no artigo 5º também. Então, não se esqueça que, nesse aspecto, ele vai ter que seguir obrigatoriamente já de prima. Não tem escapatória. Professor, agora eu entendi, você guardou o melhor para o final. Então, o alerta aí está aqui. Você, gestor público, eu tenho certeza que isso que o professor falou aí vai ser a capa aí do nosso vídeo, aí o convite. Se atentem a isso aí, porque, como o professor já trouxe aqui, ele é um estudioso aí da nova lei de licitações e está entregando aqui de bandeja aí para vocês um alerta referente aí à utilização da nova lei de licitações. Ricardo, eu fiquei preocupado. Está aparecendo aqui embaixo o Instagram aí do professor. Mande lá um direct, interaja com o professor, que eu tenho certeza que aí vocês podem agendar uma reunião, agendar um treinamento. O professor entrega muito conteúdo. E, professor Frederico, eu não posso esquecer aqui também de mencionar que você foi uma indicação da nossa grande amiga Ana Priscila Queiroz, né, da APAC, a qual quero deixar registrado aqui também o meu agradecimento aí por referendar o professor aí, viu? Ana Priscila é uma amiga muito querida, nós nos conhecemos durante a pandemia nas redes sociais e até hoje nós temos uma parceria muito boa. É isso aí, ela é uma grande empreendedora aí do tema licitações públicas também, e sempre que possível ela nos indica aí personalidades do mundo da licitação, assim como é o professor. Professor, infelizmente o tempo não nos ajuda, como sempre acontece aqui, então eu vou pedir para você fazer aí a sua saudação final e na sequência eu fecho aqui a nossa entrevista. Bom, pessoal, obrigado, né, por poder estar aqui contribuindo, né, com conhecimento, certo? Por favor, entre em contato lá no Instagram, tá? Terei o maior prazer em conversar com vocês, né? E se tiver alguma dúvida, também coloque lá, me ajuda a produzir conteúdo, tá ok? Estamos aqui junto nessa caminhada. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. É isso aí, professor. Muito obrigado aí, já agradeço em nome de toda a família Forset, o seu tempo. O professor aí está no home office aí obrigatório, mas arrumou aí uma agenda para falar aqui conosco. É sempre um prazer recebê-lo. Tenho certeza que você vai voltar aqui no nosso quadro também. E com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Um abraço.